Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de aprendizagem de máquina. Nessa aula nós vamos estar dando continuidade aí às medidas de distância, tá? Aula passada a gente viu um pouco da distância euclidiana, que é a mais comum, mais comumente utilizada, mas nessa aula nós vamos falar de outras métricas de distância e fazer aí um paralelo entre elas, tá? Cabe aqui agora uma introdução um pouquinho mais teórica do que é a ideia de distância e para que serve a ideia de distância, né? Então, com distância, a ideia é que a gente consiga medir a similaridade, ou seja, a similaridade é uma medida, né? É uma medida que vai dizer o quanto dois objetos são parecidos, ok? E normalmente, quanto maior o valor, mais similar eles são. Então, normalmente, quando a gente está medindo similaridade, a gente está num range entre 0 e 1, ok? Aonde o meu 0 são objetos muito dissimilares, ou seja, tem 0 de similaridade, e o meu 1 são objetos totalmente similares, ou seja, são irmãos gêmeos, basicamente. Agora, um outro conceito bastante importante dentro da ideia aí de medida de distância é a medida de dissimilaridade. Aqui na dissimilaridade, a gente mede o quão objetos são diferentes, né? Então, o conceito de similaridade e dissimilaridade são exatamente o oposto. Então, quando dois objetos são iguais, ou seja, eu tenho dois irmãos gêmeos, né? Então eu vou ter um valor zero, tá? Ou seja, eles são objetos iguais, idênticos, tem a dissimilaridade é mínima. Ou seja, se eles são pouco diferentes, é porque eles são gêmeos. Ok? Então veja que a ideia muda, né? Então é o inverso. Aqui, objetos diferentes, para similaridade, objetos diferentes são dados com valor zero, porque eles têm zero de similaridade. Aqui na dissimilaridade, objetos diferentes têm um valor que varia, né? Então, se são iguais, vai ser zero. Se forem diferentes, vai ter um valor que varia. E aí, possivelmente, varia ao infinito. Tá? O que a gente viu da distância euclidiana na aula passada é uma medida de dissimilaridade. Por quê? Porque quando dois pontos são idênticos, a distância é zero. Ok? Então, dois pontos idênticos, distância é zero. Então, se a distância é zero quando eles são iguais, então eu estou medindo a dissimilaridade. Então, se a minha distância for 10, é porque eles têm 10 de diferença, né? Na ideia de distância euclidiana. Tá? E quando a gente fala de proximidade, a gente está falando um contexto, vamos dizer assim, onde eu não estou explicitando se é uma medida de similaridade ou dissimilaridade. Okay? Então, é muito importante, porque muita gente fala, estou medindo a similaridade. Não. Normalmente, num contexto de distâncias, normalmente, né, não é sempre, normalmente, num contexto de distâncias, você está medindo a dissimilaridade das coisas. Ok? Para não confundir essas coisas. Aula passada, então, a gente viu distância euclidiana, tá? Suas várias facetas, a interpretação geométrica dessa distância euclidiana e a interpretação ali que vem aí da álgebra linear também. Ok? A gente não falou da normalização da distância euclidiana, isso vai ficar para uma próxima aula, que é onde eu vou trazer distância euclidiana normalizada e também vou trazer a distância de Mahalanobis. Okay? Mas não é para essa aula ainda. Aqui tem um exemplinho, então se alguém ficou com dúvida, pode, né, pegar aqui na mão, fazer o exemplo manual aqui, ok? Esse exemplo acho que está no livro do professor Tan Kumar, se não me engano, não me lembro mais. Mas a gente tem vários pontos, né? Tem o 0 e o 2, então o 0 e o 2 está aqui, a gente tem o 2 e o 0 está aqui, a gente tem o 3 e o 1, a gente tem o 5 e o 1. E aí eu tenho a minha matriz de distância. O que é a minha matriz de distância? A distância de todos os pontos. Obviamente, a distância do ponto 1 para ele mesmo, ou seja, a dissimilaridade dele para ele mesmo é zero, porque eles são exatamente iguais. A dissimilaridade do ponto 2
para o ponto 2 também é zero, porque o ponto 2, a distância do ponto 2 para ele mesmo é zero. Do 3 para o 3 também é zero, do 4 para o 4 também é zero. Então, sempre na minha diagonal principal, tá? Eu vou ter distância zero, porque é a distância do ponto para ele mesmo. Tá? O quão igual você é de você mesmo. Na verdade, é idêntico. Tá? Então, tem essa questão. Já a distância do ponto 1 para o ponto 2 é 2,8. Ponto 1 para o ponto 2 é 2,8. Ok? Então, isso fica bastante claro do ponto 1 para o ponto 3 e do ponto 1 para o ponto 4. Percebam que os valores repetem nas linhas e nas colunas. Deixa eu apagar um pouquinho dos riscos aqui. Mas se a gente observar, os valores repetem nas linhas e nas colunas. 2,8, 3,1 e 5,0. Ok? Por quê? Porque a distância do 1 para o 2 é igual à distância do 2 para o 1. A distância do 1 para o 2 é igual à distância do 2 para o 1. Ok? A distância do 1 para o 3 é idêntica à distância do 3 para o 1. Beleza? Então, a matriz ela reflete esse tipo de situação para a gente. Tá? Então, aqui a gente vai ter linhas idênticas do 1. Tá? Aqui também a gente vai ter, por exemplo, o P2 também idêntico. 2,8. Opa, 2. Risquei a linha errada, desculpa. Aqui, né? Linha e coluna idêntico. Okay? Isso é uma matriz de distância, né? Então, o que é uma matriz de distância? Quando eu calculo a distância de todo mundo para todo mundo. Então, de P1 para P2, P1 para P3, P1 para P4, P2 para P1, P2 para P2, P2 para P3, P3 para P4. E assim sucessivamente. Então, eu tenho aí... Basicamente, eu consigo construir isso aqui com 2 for, né? Pensando em todos os pontos dentro da minha base de dados. Quando eu falo pontos aqui, eu estou imaginando pontos, uma conotação aqui já mais geométrica, né? Mas isso aqui poderia ser, por exemplo, a altura da pessoa e aqui o peso da pessoa. Não tem problema nenhum. Então, vocês vejam que isso tudo está relacionado aí à aprendizagem de máquina, porque eu poderia ter mais uma coluna aqui, né? A altura da pessoa, o peso da pessoa, a idade da pessoa, sei lá, o salário da pessoa, quantas características forem necessárias. Nesse caso, a gente sempre, de novo, repetindo, a gente sempre usa normalmente duas dimensões, né? X1 e X2, nesse caso X e Y, mas poderia ser X1 e X2, apenas porque fica mais fácil de desenhar. Mas o número de dimensões aqui dessa matriz, no caso ela agora está com duas, mas se eu considerasse mais o salário e o T que eu já escrevi o que é, seria 4 dimensões. Ok? A distância continua igual, como vocês devem ter percebido lá na aula passada. Beleza? Então, essa é a matriz de distância, um conceito importante. Lá no SciPython tem um comandinho pedist, né? Então, o pedist ele consegue construir a matriz de distância para a gente de forma automática. Vocês podem tentar lá brincar com esse comando pedist. E o pedist, na verdade, ele vai criar essa matriz de distância na forma de um vetor, depois você pode chamar uma outra função para transformar numa matriz, mas isso é indiferente. Ok? Aí, o que é a distância euclidiana? Tá? Então, vamos analisar a formulazinha aqui. Ele P menos o Q eleva ao quadrado, tira a raiz. Se a gente não escrever na forma de raiz, a gente poderia escrever da seguinte forma. Tira a raiz e coloca meio. Certo? Então, essa é uma propriedade. Todo mundo aprendeu lá no segundo grau. Que 2 vai ser. Todo mundo aprendeu lá no segundo grau. E a raiz é equivalente a fazer a potenciação a 0,5. Ok? E aí a gente chega nessa distância generalizada. Então, é uma generalização da distância euclidiana, aonde eu posso fazer, em vez de fazer raiz, ou seja, em vez de fazer um meio, eu posso fazer um R, e esse R pode assumir
qualquer valor. Então, eu faço o elevado a qualquer valor, e aí eu já coloco um módulo aqui para pegar o valor absoluto, para não ter o erro do negativo e positivo. O quadrado sempre vai dar positivo, né? Quando eu elevo alguma coisa ao quadrado, sempre dá positivo. Mas se esse R fosse um 3, por exemplo, ele poderia dar negativo. Então, eu já coloco um absoluto aqui para evitar esse erro de distâncias negativas, que não existe, né? Não existe distância negativa. Então, valor absoluto, para quem não lembra, valor absoluto é só tirar o sinal, né? É tudo positivo. E aí eu posso fazer, por exemplo, a distância, né? E com um 3. Então, em vez de fazer a raiz quadrada, eu faço a raiz cúbica, bem que eu não sei. E em vez de elevar ao quadrado, eu posso elevar a terceira. Então, isso é uma generalização, porque eu consigo calcular essa distância para quantas dimensões aí do meu espaço euclidiano de mim encosta. Ok? Ah, mas ficou difícil, professor. Tá. Não é tão difícil assim pelo seguinte. Quando esse meu valor de R for 1, ou seja, quando eu estiver elevando a 1 e fazendo uma raiz de 1 dividido por 1, que é equivalente a nada, elevar a 1 é equivalente a nada também, eu estou calculando a distância que a gente chama de seed block. Tá? Ou também outros nomes para essa distância. Essa distância varia conforme o nome. Manhattan, taxicab, norma L1. Outros nomes para a distância city block. Taxicab vem do seguinte. O nome dessa distância de taxicab vem do seguinte. Vocês têm que imaginar isso aqui como sendo a nosso espaço geométrico como sendo uma cidade, né? Então, por exemplo, o táxi não poderia sair daqui e chegar lá em cima passando no meio das quadras. Ele teria que ir para uma quadra, vira à direita, vira à esquerda, vira à direita, vira à esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, até chegar lá. Então, ele não pode passar pelo meio dos prédios, né? A distância euclidiana é o ponto mais próximo, né? É a distância mais próxima entre dois pontos, mas implica que você tem que passar pelo meio dos prédios, se você puder. Né? E por isso o pessoal chama de taxicab, que é a distância que um táxi deveria percorrer até chegar ao outro ponto em cima. Manhattan vem dessa ideia também, né? Porque Manhattan tem as estradas todas quadradinhas, né? As quadras todas quadradinhas, então a gente chama de distância Manhattan justamente por isso, né? Quanto que um táxi precisa repercorrer em Manhattan para chegar de um ponto até o outro, considerando que as quadras são exatamente quadradas. Tá? Então, essa é a distância city block, tá? Quando o meu R for igual a 1. Deixa eu abrir aqui, então, city block. Como é que eu calculo? Então, agora eu vou acabar sumindo com aquela raiz, né? Em vez de fazer a raiz, eu vou fazer elevado a 1 dividido por 1. Por que elevado a 1 e dividido por 1, né? É só a gente substituir aqui o R. Esse R vira 1, então tem que levar todos os elementos a 1 e dividir depois o somatório de tudo isso aí, fazer elevado a 1 dividido por 1. Aqui, né? Então eleva a 1, somatório de tudo isso, elevado a 1 dividido por 1. Considerando aqueles mesmos pontos que a gente fez com a distância euclidiana, o que vai acontecer, né? Vai acontecer esse cálculozinho, a nossa distância aqui é 3. Como assim 3, professor? Vamos interpretar essa distância. Vamos fazer um desenho. Os pontos 1 e 2, 3 e 1. Então, 1 e 2, 3 e 1. Então, a distância euclidiana seria esta aqui. A distância Manhattan é quanto eu tenho que percorrer num esquema de quadras, né? Então, eu tenho que percorrer 1 aqui, né? Talvez eu tenha desenhado um pouco fora de tamanho. Eu tenho que percorrer 1 aqui, mais 1, mais 1.
Total, eu tenho 1, mais 1, distância 3. Ok? O que dá exatamente o que a gente está pensando aqui. Então, na verdade, o que é isso aqui, né? Se a gente for fazer uma interpretação um pouco mais com calma, é simplesmente as, a soma das diferenças, okay? Das diferenças absolutas, né? Então, aqui eu faço o absoluto eleva a 1, faço o absoluto eleva a 1, e depois faço isso tudo somo, né? E elevo ao 1 por 1, que na verdade é nada, né? É chovendo molhado. De forma mais automática, que obviamente esse mais aqui vai funcionar apenas para 2 dimensões, fazendo para mais dimensões, eu elevo cada diferença a 1, faço uma soma dessas diferenças e elevo a soma dessas diferenças a 1 por 1, na verdade é fazer nada. Também dá 3. Ok? Num contexto, né, numa perspectiva um pouco mais de álgebra linear, a gente tem que pensar que esse A é o resultado do vetor P menos Q, né? E do vetor 1 e 3, as diferenças seriam menos 2, porque é 1 menos 3. É 3, não é menos 3. Não, tá certo. Isso, tá certo. É 1 menos 3, que dá menos 2, e 2 menos 1, que dá 1. Né? Então, esse seria meu novo vetor, que eu chamo de A. E aí, essa distância na verdade, o somatório aqui, né? O somatório do absoluto de cada azinho. O absoluto de 2 menos 2 é 2, mais o absoluto de 1, que é o próprio 1, então o resultado 3. Aqui, né? Então, somatório do absoluto da diferença entre vetores. Ok? Vejam que a distância euclidiana, quando eu mostrei para vocês a aula passada, tinha também essas duas barrinhas, né, que a gente chama de norma, dentro da ideia de álgebra linear. E aqui, para indicar que é uma norma, né, que a gente diz a norma aqui L1, tá? A gente coloca o 1zinho embaixo, ok? E claro, do pacote, né? Vocês podem fazer isso do pacote também, chamando o pacote de distância e calculando aqui o CITBLOCK, sem problema nenhum. Então, muito simples, né? Então, isso é importante porque isso é importante porque principalmente o nome, né? O nome L1 e L2 vai aparecer muito. Às vezes a gente fica confuso, isso principalmente em livros que trazem uma visão mais da álgebra linear, mas a gente tem que saber que é simplesmente a distância CITBLOCK. Okay? E aí uma outra distância famosa aqui dentro de Minkowski, obviamente quando a gente coloca o 2, ela vira euclidiana. Então, se eu colocar 2 aqui, eu estou elevando ao quadrado. Se eu colocar um 2 aqui, isso é equivalente a fazer raiz. Então, está virando distância euclidiana. Ou também conhecido como norma L2. Também representado assim, né? Um X, um 2 aqui embaixo. Ok? Então, aqui é um X e um 1 aqui embaixo. Às vezes, para euclidiana, isso aqui nem existe. Já se considera automaticamente. E quando esse meu R for infinito, ou ele tender para o infinito, não vou entrar aqui na noção de limite, né? Mas a gente chama de distância de Chebyshev, ou a norma máxima, ou o Lzinho infinito embaixo. Ou distância máxima, ou distância suprema. Então, tem vários nomes também. Okay? Nesse caso aqui, ó, é a distância máxima entre os componentes do vetor. Entre 1 e 6, dá 5. Entre 0 e 0, dá 0. Entre 2 e 3, dá 1 de diferença. Então, a distância máxima é 5. Okay? Essa seria a minha distância máxima, segundo Chebyshev. Então, eu também tenho a implementação aqui de Chebyshev, né? Aqui a equaçãozinho, máximo I entre as diferenças de cada um dos termos aqui, PI e PI, os dois vetores. Se a gente pensar, de novo, né? Se a gente pensar um pouquinho mais em álgebra linear, se a gente pensar que A é a diferença dos dois vetores e no caso, o meu vetor de diferenças resultantes é menos 2 e 1.
Por que é menos 2 e 1? Alguém não lembra? Vamos desenhar de novo aqui. Tem os risquinhos de novo que está aqui fora desse quadro. Menos. Então, os pontos aqui, eles são 1 e 2, 3 e 1. 1 e 2, 3 e 1. Ok? Então, por que menos 2? Porque menos 2, porque a diferença entre este ponto e este ponto no eixo x é menos 2. E a diferença deste ponto para este ponto no eixo y é 1. Tá? É por isso do menos 2, menos 1 que aparece ali. Então, esse é o nosso vetor de diferença. Esse seria o vetor de catetos, né? Então, na verdade, o que acontece? O vetor de catetos é a gente considerar diferença absoluta. Então, a gente coloca, de novo, né, o azinho entre as duas barrinhas e um infinito embaixo para dizer que a gente vai estar escolhendo o azinho, o absoluto, o máximo valor absoluto desses valores desse vetor. E no caso, se a gente transforma para absoluto, o 2 é muito maior que o 1, então a distância aí de Chebyshev é 2. Tá? Então a gente tem aí as n tipos de distância, e aí vocês podem brincar aqui com as três matrizes calculadas com as três distâncias. Se a gente for ver aqui, vamos pegar o P1 e P2, calcular a distância entre esses dois caras. Segundo a norma L1, que é aquela distância do bloco, né, a distância do táxi, essa distância é a soma, né? Soma mais soma. Então, entre P1 e P2, natural que seja 4, porque aqui eu tenho 2 de diferença e aqui eu tenho 2 de diferença. Perfeito. Já para a distância euclidiana, eu tenho que fazer 2 de diferença, quadrado, 2 de diferença, quadrado, soma 4 ao quadrado, tira a raiz. Ok? Aliás, 8 ao quadrado, tira a raiz, vai dar isso aqui de distância. Já para a distância suprema é a distância máxima. Então, aqui é 2, aqui é 2. O que me dá máximo entre 2 e 2 é o próprio 2. Vou fazer um outro exemplo. Vamos fazer aqui entre o P4 e o P1. Quanto que eu tenho que deslocar de 0 para 5? Né? Então, são 5. Quanto que eu tenho que deslocar de 1 para 2? É 1. Então, somando 5 e 1, distância L1, eu vou ter uma distância entre P1 e P4 de 6. Euclidiana, 5 ao quadrado, 1 ao quadrado, raiz, vai dar isso aqui. Suprema, a diferença aqui é 5, a diferença aqui é 1, então a distância é a máxima entre 5 e 1. Ok? Então, bem simplesinho, podem fazer na mão aí para você testar. Interpretação geométrica está aqui. Né? Então, a distância euclidiana é, na verdade, a nossa hipotenusa aqui do triângulo. A distância Manhattan é a soma dos catetos, verdinho. E a distância máxima é o cateto máximo. Tá? Então, bem simples de interpretar aí num contexto de trigonometria. Okay? Então, Manhattan, soma dos catetos, máxima é o maior cateto, euclidiana é a hipotenusa. Professor, tem uma distância que considera isso aqui também? Também tem, que é o menor dos catetos, mas aí não interessa para a gente, porque é pouco usado. Agora, uma interpretação bastante bacana é que a distância euclidiana ela nos gera um círculo. A distância Manhattan ela nos gera um diamante aqui, esqueci o nome dessa figura geométrica. E a distância Chebyshev, que é a suprema, nos gera um quadrado. Como assim, professor? Exatamente. Olha só. Quando que a distância é 4 para... Aqui, neste ponto, a distância é 4 para a distância Manhattan. Por quê? Tem que vir 2 aqui,
mais 2 aqui, soma dos quatetos. Dá. Perfeito. Para a distância Chebyshev é o maior. Então, quando que vai ser 4? Então, aqui, por exemplo, a distância entre esse ponto aqui, né? Então, esse ponto aqui eu tenho que vir 4 para a direita e mais ou menos 1,2 para baixo. Qual que é maior entre 4 e 1,2? É 4. Então, distância 4. Já a euclidiana, eu tenho que vir mais ou menos aqui 2,4,9 e 2,4,8, 3,2. Mais ou menos aqui do 2,9 e 3,2 vai dar a distância euclidiana 4. Será isso, professor? Então, do zero. Estou considerando a distância da origem, né? Então, aqui, ó. Okay. Distância da origem, aqui, até este ponto aqui. Ok? Então, a distância da origem, que é 0, 0, até mais ou menos 2,9. O que era aqui? 2,8, 2,8, 2,7, na verdade. E aqui 2,4, 2,8, 3,2. 2,7, 3,2. Mais ou menos, né, gente? 2,7, 3,2. Vai dar a distância ali de 4,18. Mais ou menos próximo, né? Não estou pegando o valor exato. Tá? Por que tem esse quadrado então, professor? Porque olha só, este ponto aqui, qual é a distância pelo Chebyshev? 4. Aqui é ponto, é só dividindo aqui cada uma das coisinhas. 2, 3, 4, 5. É 0,4 cada linhazinha, né? Então, este ponto aqui, que é 4 e 0,8, o maior é 4. Este ponto aqui, que é 4 e 2, o maior é 4. Este ponto aqui, que é 4 e 3,2, o maior é 4. Este ponto aqui, que é 4 e 4, o maior é 4. Já este ponto aqui, que é 2, 1,6 e 4, maior é 4. Já este ponto aqui, que é 4 e 2, 4 e 2, o maior é 4. Então, qualquer ponto que vocês pegarem aqui em fora desse quadrado, a distância é 4. Qualquer ponto que vocês pegarem aqui na distância euclidiana, a distância vai ser 4 também. Se a gente pegar esse ponto aqui, que é menos 3,6 e mais ou menos 1,6, 3,6 e 1,6, então, menos 3,6 menos 1,6, 1,6, vai dar uma distância ali de aproximadamente 4. Tá? Então, pegue em qualquer ponto aqui nesse círculo, vai dar para a distância euclidiana. Agora, para a distância Manhattan é mais fácil. Este ponto aqui, qual é a distância? Então, é 4,8, aqui é o 0,8 e 2,4,8, 3,2. Então, 0,832, né, que é a soma, dá 4. Se a gente pegar este cara aqui, não, vamos pegar esse cara aqui, que é 2,4, direita, e 1,6 para cima, 2,4 mais 1,6, 4. Okay? Vamos pegar este ponto aqui, que é 3,6 para a direita, mais 0,4 para cima. 6 e 6,
mais 0,4. Tá entendendo? Então é por isso que a gente diz que a euclidiana gera um círculo, Chebyshev gera um quadrado, e a Manhattan gera um diamante. Isso aqui me parece sem importância nesse momento, mas quando a gente chegar lá nos classificadores, a gente vai usar muito essa noção, principalmente na hora dos regularizadores. Tá? Então, SVM usa essa noção de distância aqui, LDA usa essa noção de distância. Então, tem bastante coisa relacionado a essa interpretação geométrica das distâncias. Então, é bastante importante. Parece ser importante nesse momento, que a gente não está colocando isso em nenhum contexto, mas depois vai ser bastante importante. O fato é que também a gente pode generalizar. Se a gente olhar a fórmula, vou apagar tudo aqui. Se a gente olhar a fórmula, esse R pode ser qualquer valor. Pode ser um valor não inteiro? Pode. Então, quando eu tenho um valor inteiro de 2, eu gero um círculo, distância euclidiana. Quando eu tenho um valor inteiro de 1, eu gero um diamante, distância Manhattan. Quando eu tenho um valor infinito para aquele lá, eu gero um quadrado Chebyshev. Quando eu tenho valores não inteiros, aqui é um caso inteiro, mas frações ou qualquer outro valor, eu gero essas outras interpretações. Ok? Uh, vou deixar a parte de distância euclidiana normalizada e Mahalanobis para depois. Então, até mais.